Meus amados, nós vamos dar continuidade às nossas exposições no livro de Eclesiastes, e para isso eu peço para que vocês mais uma vez abram a palavra de Deus comigo, desta vez no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler a nossa porção desta noite será Eclesiastes capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 ao 17. E mais uma vez eu vou pedir para que vocês me ajudem nesta leitura. Leiamos de forma alternada, de forma responsiva, com vigor e com zelo e alegria a palavra do Senhor. Eu vou começar e vocês leem o versículo seguinte até chegarmos no versículo 17. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que fez que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estudo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo, que também me supera a vaidade. Pois tanto do sábio como do estudo, a memória não durará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estudo. Eu que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, lida a sua palavra, eu te imploro e peço para que o meditar dos meus lábios e as palavras que vão fluir do meu coração sejam agradáveis a ti, Rei meu e Redentor meu, que edifique a fé dos teus santos e que salve aqueles que continuam em trevas. Amém e amém. Eu quero saber por que o gato mia. Eu quero saber para que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta. Por que a pulga pula? Eu quero saber. Eu não quero dormir. O que está acontecendo? Eu quero descobrir. Essas são perguntas da personagem Luna, de uma criança, de um desenho animado chamado O Show da Luna. Conhecem, crianças? Pois é. Crianças têm uma mente muito curiosa, vocês não acham? Elas adoram perguntar por quê, por quê, por quê. Eu me lembro de uma vez que o Samuel, ele perguntou para o diácono careca, lá da IPB de São José, de onde nós viemos, por que é que o senhor tira o cabelo para vir para a igreja? A maioria das crianças, elas são igualmente inquiridoras, vocês não acham? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que agora? Por que não? Por que assim? Por que não assado? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a verdade é que com o passar do tempo, a maioria de nós, a maioria das pessoas deixa de fazer tantas perguntas. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos recebendo as respostas suficientes que nos permitem viver sem saber todas as respostas. E o triste disso é que muitos de nós nos contentamos com a mediocridade. Mas tem algumas pessoas que jamais perdem a curiosidade intelectual. Elas nunca param de perguntar o porquê, principalmente quando se trata das grandes perguntas da vida, a respeito de Deus, do universo, da existência humana. E é exatamente isso que o pregador está fazendo e vai fazer neste texto da nossa noite. Insistindo em satisfazer a sua insaciável curiosidade sobre qual é o sentido da vida.
Como eu já expliquei no sermão anterior, de Eclesiastes 1 ao 12, de 1:12 até o 2:26, o Kohelet, palavra hebraica, traduzida na nossa Bíblia por pregador, que significa o reunidor, porque, dentre outras coisas, o rei de Israel, ele tinha a responsabilidade de reunir o povo de Deus para dar-lhes instrução espiritual, como nós vimos hoje no texto que lemos na nossa liturgia. Neste trecho, o pregador, ele está praticando uma série de experimentos para ver se existe algum propósito na vida debaixo do céu. Ou seja, da vida desconsiderando a existência de Deus. E depois de ter fracassado em procurar as respostas pelo sentido da vida, na sabedoria intelectual, na moralidade, nos prazeres, o pregador então conclui que tudo aquilo é vaidade, ilusão, correr atrás do vento. Mas o homem que queria saber por quê, se recusa a desistir de não achar uma resposta. Então Salomão ele volta a examinar a sabedoria, porém agora de uma nova perspectiva. Ele olha para a sabedoria à luz da realidade da morte, que no fim destrói tanto sábios quanto estultos. Então, o que eu desejo fazer essa noite é mostrar que, porque a morte destrói tanto os sábios como os loucos, o sentido da vida só pode ser encontrado naquele que venceu a morte. Porque a morte destrói sábios e tolos, o sentido da vida só pode ser encontrado naquele que venceu a morte. E para ficar fácil de lembrar, o tema da nossa meditação desta noite é: o matador da morte dá sentido à vida. O matador da morte dá sentido à vida. E nós vamos meditar sobre o matador da morte que dá sentido à vida em dois pontos. No primeiro, nós vamos analisar junto com o pregador a vantagem da sabedoria sobre a loucura. Versículo 12. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Talvez essas palavras elas pareçam familiares para alguns de vocês. Isso é porque o pregador ele já disse quase a mesma coisa em Eclesiastes 1:13, quando ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria. E novamente em Eclesiastes 1:17, texto que nós também já tratamos, quando aplicou o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. O pregador já procurou o sentido da vida na sabedoria humana. Essa expressão, passei a considerar, ela significa simplesmente considerar de outro ponto de vista. O que Salomão faz agora é voltar a procurar o sentido da vida onde ele já tinha procurado antes. Mas por que ele faz isso? Porque é isso que nós fazemos quando nós estamos procurando algo que nós perdemos. Eu me lembro quando Davi tinha por volta de uns 4 anos de idade, nós o perdemos no zoológico. E todo mundo ficou desesperado. Então a gente se dividiu, as famílias, os familiares que estavam lá, e começamos a procurar o Davi por todos os cantos. E então, num determinado momento, eu decidi voltar a procurá-lo no último lugar que eu havia visto ele. E então eu cheguei lá, ele estava sentadinho. E quando eu perguntei para ele o que ele estava fazendo, ele disse: eu estava esperando o senhor vir me buscar. Então, o que acontece é que é dessa forma que nós funcionamos. Quando nós perdemos algo, nós voltamos para o lugar onde esse algo deveria estar, mesmo que a gente já tenha procurado ali. E o que o Koheleth está fazendo é examinando onde ele já tinha examinado. Onde? Na loucura, na sabedoria e na estultícia. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que o pregador ele não está aqui descrevendo 3 categorias diferentes. São apenas 2. De um lado, nós temos a sabedoria, que aqui se refere meramente ao uso intelectual da mente da melhor forma possível.
Nesse sentido, essa sabedoria não é aquela sabedoria que nos concede uma profunda compreensão espiritual que começa e termina no temor do Senhor, mas simplesmente uma boa orientação intelectual que nos ajuda na prática do nosso dia a dia. E, meus amados, uma coisa indiscutível é que loucura e estultícia andam sempre juntas. E nesse caso aqui, elas estão funcionando como sinônimos. A preposição que as une as junta para formar uma expressão que traz uma só ideia. É por isso que, ao invés de lermos loucura e estultícia, seria melhor dizer a tola loucura. O que o pregador está dizendo é que, após buscar o sentido da vida, na moralidade, no prazer, como nós vimos em sermões passados, ele voltou a avaliar a sabedoria e a tola loucura. Ele queria comparar essas duas coisas. E o motivo para essa reavaliação é garantir que sua busca estava contemplando todos os ângulos possíveis. O pregador ele pretendia ter certeza de que ele e nenhum outro escreveria a palavra final sobre o sentido da vida. É por isso que ele termina esse versículo dizendo: que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Aqui Salomão está olhando para o futuro e ele está se perguntando: que tipo de pessoa virá após mim para lidar com as mesmas perguntas que eu tenho a respeito da existência humana? É como se ele estivesse dizendo: eu tenho que ter certeza de que eu olhei por todos os ângulos para que a pessoa que vier depois de mim não faça nada de novo debaixo do sol. Agora pensem comigo. Salomão é o rei mais sábio e mais rico que o mundo havia conhecido até então. Por isso, ele é um perfeito estudo de caso. Se esse rei não conseguir descobrir o sentido da vida, quem poderá? E ele quer ter certeza de que o seu sucessor nunca poderá acrescentar nada de melhor ao seu experimento. E então ele faz uma comparação entre a sabedoria e a tola loucura. Versículo 13. Vi então que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto luz traz mais proveito do que as trevas. Ao comparar a sabedoria com a tola loucura, o pregador, ele parece ver um pequeno raio de luz passar pelas trevas do seu desespero e nos oferece uma faísca de esperança. É preciso nós nos lembrarmos que até aqui tudo tem sido vaidade e correr atrás do vento. Mas agora nós conseguimos perceber um importante avanço, um importante progresso na investigação do pregador. Sim, meus irmãos, é bem verdade que ele já havia dito que a sabedoria é incapaz de endireitar o que é torto, ou de contar o que ainda falta, ou que a muita sabedoria só aumenta o enfado e a dor da vida. Todavia, a sabedoria, ele pensa, é mais proveitosa do que a sua alternativa, que é ser um tolo. Pela primeira vez neste livro, o pregador reconhece algo de forma positiva em sua investigação pelo sentido da vida. É melhor ser uma pessoa sábia do que ser um tolo louco. Então, ele expressa esse contraste entre sabedoria e loucura em termos de luz e escuridão. É melhor estar na luz do que nas trevas. Todos nós sabemos disso. Nós percebemos isso principalmente quando as luzes se apagam, não é verdade? Mesmo acreditando saber onde estão todas as coisas, nós acabamos tropeçando pelo caminho. Já experimentaram isso? Eu me lembro uma vez que eu deixei o meu sapato num domingo de culto do lado da cama da Josi à noite. Então ela acordou para usar o banheiro
ela tropeçou nele, quase se estatelou pelo chão. Conclusão? Aquela foi uma ótima oportunidade para ela me amar. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que pessoas tolas tropeçam pela vida o tempo todo. E o pregador, ele confirma essa verdade para nós com um provérbio que nós encontramos aqui no versículo 14. Diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Dizer que o sábio tem olhos na cabeça significa que ele consegue ver o que ele está fazendo. Ele consegue ver para onde ele está indo. Já trevas, meus irmãos, é uma metáfora para cegueira espiritual. O tolo, ele é como um homem cego, que tem olhos, mas não consegue ver. Ele é cercado de escuridão por fora e por dentro. E por isso ele tropeça e nem mesmo sai, nem sabe o que foi que o derrubou. Foi exatamente isso que o pregador, que Salomão, ele escreveu em Provérbios 4:19, quando ele disse: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Mas, meus irmãos, o sábio, por outro lado, tem uma percepção útil, importante da vida. Por quê? Porque ele pode ver. E por isso, ele consegue evitar os desastres na sua vida. Provérbios de Salomão, ele é cheio dessa perspectiva. Por exemplo, Salomão, Provérbios 10:1, ele vai dizer que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Em 10:8, ele diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ser sábio é uma grande vantagem nesse mundo, não é? E aqui eu quero deixar uma aplicação para a vida de cada um de vocês. Sejam sábios e não tolos. No início dessa série, sobre a literatura de sabedoria, eu disse que ela não é sobre como alcançar a salvação, mas é sobre como um homem redimido deve viver a sua vida diante de Deus neste mundo caído. E nesse contraste entre luz e trevas, nós temos a nossa mente iluminada, porque a sabedoria ilumina aqueles que a possuem. As trevas na Bíblia representam tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso. E muitas vezes a palavra de Deus usa esse contraste entre luz e trevas para mostrar a diferença absoluta entre aquele que conhece Deus e aquele que vive sem o Senhor, andando perdido em completa escuridão, marchando em passos velozes para as trevas da eterna condenação. Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios 1:24 que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E em Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 24, os versículos seguintes, ali nós temos Cristo personificado em uma mulher chamada sabedoria. E ali Cristo está nos fazendo uma severa advertência. E ele diz: porque eu chamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Versículo 32, a parte B. Por quê? Porque aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas aí a sabedoria, Cristo diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus queridos, se há dentre nós aqueles que não conhecem o Senhor, que não se converteram a Cristo e não receberam como seu Redentor, continue rejeitando o Evangelho,
Continue vivendo como um descrente. Continue imitando o mundo que se desgasta para conquistar e possuir a glória deste mundo que em breve apodrecerá quando o Senhor vier resgatar os seus. Continue vivendo assim e você vai perceber que passou uma vida inteira vivendo por uma vaidade, quando as portas do inferno se abrirem para te receber. Por isso, deixe a loucura, seja sábio, se arrependa, creia no Evangelho de Cristo, viva por ele e no fim você receberá honra, glória e louvor das mãos do Filho de Deus, de Jesus Cristo, a sabedoria que chama os tolos dessa vida das trevas da condenação para a luz eterna da salvação, que só existe nele. Seja sábio e não tolo. Assim, então, nós percebemos que a sabedoria, mesmo a sabedoria meramente humana, ela tem vantagem, grande vantagem, sobre a tola loucura. Mas então Salomão passa a nos mostrar a vaidade que existe na sabedoria humana. Depois de apresentar a verdade de que ser sábio é muito melhor do que ser um louco, um pensamento perturbador passa pela mente do pregador. Ele agora volta os seus olhos para a dura e cruel realidade da morte. A sabedoria humana é vaidade porque ela não vence a morte, que é a grande equalizadora da existência humana. Versículo 14, a parte B dele em diante. Entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estúpido, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. A NVI traduz essa primeira parte de uma forma interessante. Ela diz: o mesmo destino acomete a ambos. E que destino é esse? Será que Salomão está simplesmente se referindo às fatalidades da vida? Sábios e loucos podem passar pelas mesmas calamidades no mundo, não podem? Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus 5,45, quando afirmou que a chuva, ela cai sobre os justos e sobre os injustos. Mas não é sobre isso que o pregador está falando. Como vai ficar muito claro para a gente no final do versículo 16, quando ele diz: morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Como acontece o estulto? Conclui Salomão: assim me sucede a mim. Eu também vou morrer. Meus queridos, não importa o quão boa seja a nossa alimentação, com quanta cautela nós andemos pela cidade, nem quantos nós sejamos sábios ou espertos nesse mundo. Não importa nada o quão caro seja o seu plano de saúde, ou o tamanho da arma que você usa para se proteger, quantas seguranças você possa contratar, quantas trancas você coloque na porta de sua casa, quanto exercício físico você faça, não importa se nós somos soberbamente ricos ou miseravelmente pobres, doutos ou analfabetos, a verdade é que a morte iguala a todos nós. Ela virá, e muitas vezes sem aviso e sem pedir licença. E estando nós preparados ou não, ela dará o mesmo fim a todos os homens. Sábios e tolos terminam no mesmo lugar, a saber, na morte. Meus amados, sim, é verdade, na vida ser sábio é muito melhor do que ser um louco, do que ser um insensato. Mas no fim, o que vai acontecer com todos nós? Morreremos. Se é assim, por que então buscar a sabedoria? Uma vez mortos, para que vai servir a nossa sabedoria? Qualquer vantagem que ela possa nos oferecer no mundo debaixo do sol é apenas transitória, não é verdade?
A morte, ela é esse grande igualador de todos os homens. Ela destrói igualmente sábios e tolos. E é por isso que, derrotado, o homem mais sábio do mundo chega à conclusão de que, mesmo a sabedoria sendo melhor do que a tola loucura, possuí-la não passa de vaidade, um vapor, uma bolha de sabão que explodirá no fim da vida sem que ele possa ter qualquer proveito no sepulcro. Porque ali a sua sabedoria não lhe servirá de nada. Mas, meus amados, existe dentro do coração de cada ser humano uma ansiedade fundamental. E essa ansiedade é o medo da morte. Meus irmãos, uma coisa é nós reconhecermos intelectualmente que todos morrem. Pais, mães, filhos, jovens, velhos, ricos e pobres morrem. Outra coisa completamente diferente é aceitar e se preparar para o fato de que você vai morrer. É reconhecer que nós precisamos morrer. É por isso que eu concordo com um certo estudioso que diz que a morte, essa absurdidade trágica, frustra todos os nossos esforços de encontrar sentido para a vida. Nós passamos pela vida tentando desesperadamente negar a realidade da nossa própria morte, mas ela poderosamente insiste em nos assombrar e no final ela nos vence. Essa é a conclusão do pregador. E quando ele encarou a realidade de que, como acontece com o estudo, assim me sucede, ele ficou chocado com o fato de que um dia ele também morreria. Então, por que ser sábio? Meus queridos, quando aquela frágil ilusão de ser eterno esfacelou-se, a vida, e mesmo toda a sabedoria que Salomão tinha, perdeu todo o sentido para ele. Mas então, tentando se agarrar a uma última esperança de encontrar sentido nessa vida, neste mundo debaixo do sol, ele insiste em mais um pensamento. Eu vou morrer, mas a minha reputação ela vai viver na memória daqueles que permanecerem depois de mim. Os tolos, sim, eles podem ser esquecidos rapidamente, mas é possível que o sábio seja lembrado para sempre. Mas a esperança do pregador também logo se evapora como vapor. Versículo 16, ele diz assim: pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Uma consequência inevitável da morte é que ela não apenas ceifa a nossa vida, mas ela também apaga a memória da nossa existência. Quer que eu prove isso para vocês? Quem aqui pode levantar a sua mão e me dizer assim, e dizer o nome do seu tetravô para mim? Não, eu sei o nome do meu tetravô, pastor. Sabe? Acho que ninguém sabe, né? Eu não sei. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que não importa o quão amado você seja neste mundo, o seu tetraneto não vai saber quem você foi. É interessante porque as pessoas querem viver na memória dos outros, né? Getúlio Vargas, antes de cometer suicídio, ele escreveu: deixo a vida para entrar na história. Mas a realidade inexorável é que debaixo do sol nenhum legado vive para sempre. E mesmo Alexandre o Grande aprendeu essa lição de um amigo que ele tinha chamado Diógenes, um filósofo muito famoso. Alexandre um dia encontrou Diógenes sozinho num campo e ele estava contemplando intensamente uma pilha de ossos. Então Alexandre o Grande pergunta para ele o que ele estava fazendo.
E Diógenes responde: eu estou procurando os ossos do seu pai, Filipe, mas eu não consigo distingui-lo dos ossos dos escravos. O pregador reconheceu que mesmo os ossos de um rei tão poderoso e glorioso como o dele, no final, poderiam se misturar com os ossos de um escravo e ninguém saberia fazer qualquer distinção. Meus irmãos, a morte coloca o fim em qualquer vantagem que a sabedoria possa nos ter dado nessa vida, e isso é desesperador. Assim, a busca do Kohelet fracassa mais uma vez. A sabedoria humana não consegue superar a morte. Portanto, ela não pode nos dar o sentido definitivo da vida. E o resultado da constatação de que a morte equaliza todos os homens e faz até da sabedoria humana, que é melhor do que a loucura, pura vaidade, é nos levar a um profundo ódio pela vida. Versículo 17, o pregador conclui dizendo: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Meus irmãos, a essa altura o refrão do pregador, tudo é vaidade correr atrás do vento, já é bem familiar para todos nós, né? Mas aqui a reação dele é mais sombria. O seu contínuo fracasso em encontrar o sentido pela vida deixou o seu coração amargurado. Uma coisa é você se decepcionar com a vida e com todas as frustrações da vida. Outra é você odiar a vida. E é exatamente esse o sentido da palavra hebraica sané, que foi aqui traduzida na nossa Bíblia por aborreci. Salomão começou a odiar a sua própria vida, que era aparentemente sem qualquer sentido. Não importa para onde ele olha, ele não encontra sentido na vida debaixo do sol. Ele começa a entrar aqui em um profundo desespero, não apenas contra a sua própria vida, mas com a vida no seu aspecto geral, como um empreendimento da existência humana. Salomão, nesse momento, ele está considerando o suicídio. Por quê? Porque ele em breve será destruído pela morte, o inimigo que ele está tentando vencer. Apesar de Salomão ter se esforçado e ter lutado, ele também sabe que vai virar pó. Tentar viver para sempre é correr atrás do vento, é vaidade e não resulta em nada. Meus amados, a experiência de Salomão deixa claro que essa realidade de desespero é a realidade de todos os homens que vivem debaixo do sol, dos que vivem uma vida sem Deus, sem o único Deus verdadeiro. Uma vida sem Deus, sem a esperança da eternidade. A vida debaixo do sol faz tão pouco sentido que o resultado sempre será desespero e cinismo. E todos os grandes pensadores que decidiram excluir Deus de suas experiências chegaram à mesma conclusão. O grande filósofo materialista Voltaire, ele escreveu uma carta a um amigo na qual ele confessou: eu odeio a vida, mas eu tenho medo da morte. E C.S. Lewis, tão admirado por nós nos tempos da sua juventude, nos dias do seu ateísmo, ele escreveu: venham, amaldiçoemos o mestre do universo antes de morrermos. As nossas esperanças, afinal, são meras ruínas. Tudo vai acabar em nada. Amaldiçoemos o Deus Altíssimo. Meus amados, assim é a vida de qualquer pessoa que vive debaixo do sol. De uma pessoa que chega à conclusão de que não pode levar nada desta vida e não pode esperar dela outra coisa senão a morte. Esse é o resultado de um ser pensante que conclui e não crê na existência de um outro mundo.
cuja esperança se limita a tudo que nós podemos ver debaixo do sol. É assim a vida, vivida meramente debaixo do sol. O pregador, ele queria saber o sentido da vida, e a exemplo da Luna, do desenho Show da Luna, ele não queria dormir o sono da morte. Pelo contrário, ele queria descobrir o que estava acontecendo. Da mesma forma, Salomão queria descobrir o sentido da vida. Mas ele vai constatar que a inevitabilidade da morte é algo que nenhum de nós pode escapar. E então ele passa a odiar a sua própria vida, porque a morte, nela, ele perderia toda a sua sabedoria, ele perderia tudo o que ele havia conquistado debaixo do sol. Todo o seu esforço seria pura vaidade, acabaria com ele. Meus amados, pode ser que talvez, só talvez, alguns de vocês em secreto estejam também odiando a vida por algum motivo, por causa de uma dor física que não cura, ou por causa de um sofrimento injusto, de um abandono, por causa das suas dificuldades financeiras, por causa de um vício, por causa de muitas outras decepções na vida. Mas qualquer que seja a razão, meus amados, a verdade é que estas e muitas outras coisas debaixo do sol podem nos fazer odiar a vida. E esse odiar, ele permanece enquanto, a exemplo do pregador, você continuar buscando a solução, sentido e felicidade somente nas coisas que existem debaixo do sol. Mas isso não precisa continuar assim, porque existe uma maneira de escapar deste ódio, dessa decepção, dessa vida amargurada debaixo do sol. Encontrando uma sabedoria que está acima do sol, uma vida que transcende o túmulo e a pessoa que venceu a morte. E na sua providência e graça, Deus, na sua palavra, nos mostra onde encontrar essa sabedoria que doa e que vence a morte. Como? Ele nos convida a abandonar a busca nas coisas debaixo do sol e buscar o sentido para a vida e para a verdadeira felicidade nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele diz: pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, guardada juntamente com Cristo. Em Efésios 2,6 ele vai dizer: porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, essas palavras, elas abrem uma nova perspectiva, que podem nos ajudar a amar a vida, em vez de aborrecê-la, em vez de viver amargurado, murmurando pelos cantos. Em vez de apenas olhar para as coisas debaixo do sol, o apóstolo nos instrui a olhar para o alto, para o trono do universo, onde o Senhor Jesus Cristo se assenta à direita do Pai. Ao invés de nos limitarmos à sabedoria humana, por mais útil que ela possa ser, nós somos encorajados a nos concentrar nas coisas celestes. Isso porque, meus queridos, por mais refinada que seja a sabedoria e o intelecto de um homem debaixo do sol, toda a sua sabedoria só pode te ensinar a construir coisas que virarão pó no final da sua existência. Mas Cristo, que é o poder e a sabedoria de Deus, aquele que habita nas alturas, à destra do Pai, Ele te chama para viver e construir para a eternidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele se humilhou, Ele veio habitar no meio de nós, e recorrentemente Ele disse que entregaria a sua vida e experimentaria a morte.
mas de forma enfática, ele também sempre deixou muito claro que ao terceiro dia ele ressuscitaria, tomaria de volta a sua vida e a destruiria a morte. E é exatamente isso, meus irmãos, que Colossenses 3 está nos dizendo, que Jesus ressuscitou, que Ele vive nas alturas, assentado à destra do Pai. Jesus Cristo enfrentou e venceu a morte, para a glória do Pai e por amor daqueles que nele creem. Jesus Cristo matou a morte, quando crucificado, Ele ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, quando morreu e foi sepultado, quando ressuscitou dentre os mortos e pelo poder do Espírito Santo foi assunto aos céus e como o Rei da Glória foi exaltado à direita de Deus Pai, que é o lugar de toda a autoridade, de todo o poder sobre o universo. É ali que Jesus governa em benefício dos seus, governa agora em benefício da sua alma, para que você encontre gozo e sentido para a sua história. É por isso que o Senhor, em Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 17 e 18, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para mim e para você que nele creia, que talvez esteja com medo da morte, que talvez esteja odiando a vida, não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E ali, meus amados, não irão permanecer nenhum que tem confiado na vitória de Cristo. Meus queridos, ouçam com muita atenção o que eu vou dizer. Mas também digam isso a todos quantos vocês conhecem e que talvez estejam aborrecidos com a vida e que não conseguem encontrar sentido para a sua existência debaixo do sol. Visto que o Senhor Jesus Cristo está morto, está vivo, não está morto. O túmulo não é o fim daquele que é sábio o suficiente para confiar nele. Ouçam as palavras do próprio autor da vida, as palavras do matador da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É Jesus Cristo, aquele que no princípio estava com o Pai, por intermédio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que esteve morto, mas ressuscitou. O próprio matador da morte está dizendo: eu sou o sentido da vida, pois tudo, inclusive você, foi criado para o meu prazer. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando a crer na sua palavra, crer nele que foi enviado para o Pai, para que nós encontremos deleite e vida eterna. A morte não é o fim, porque Jesus Cristo, esse poderoso matador da morte, ele mesmo promete no texto que nós lemos na nossa liturgia: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que significa para você que está em Cristo? Isso significa, ou para você que ainda não está em Cristo, isso significa que se você se arrepender da sua tola e da sua louca busca por sentido e felicidade somente nas coisas deste mundo, nas coisas que no fim irão virar pó após a sua morte, se você crê nas promessas do Senhor Jesus Cristo, isso se aplica a todos nós que já estamos no Senhor, você não será esquecido, mas será lembrado pela eternidade por aquele que nos ama. Jesus, o matador da morte, ele é a nossa vida. Ele é o autor da vida, e a Bíblia nos promete que quando Ele voltar em glória à terra, nós estaremos com Ele, ressurretos em glória, porque a Bíblia nos garante que as nossas vidas, de todos nós que temos crido no Evangelho, nossas vidas, estas que manifestam os frutos do novo nascimento, estão ocultas, estão protegidas juntamente com Cristo em Deus. E é interessante
para quem gosta principalmente de tecnologia, é que a palavra traduzida na nossa Bíblia por oculta, ela vem de um termo grego chamado cripto, de onde vem a nossa palavra criptografia. E isso nos ensina que a vida daqueles que creem está completamente criptografada em Cristo, de ponta a ponta, de eternidade a eternidade. E ninguém nunca, jamais poderá nos arrancar das suas mãos. Ah, meu irmão, ah, minha querida irmã, você tem tido medo da morte? Você tem aborrecido a vida? Você teme ser esquecido? Lhe tem faltado sentido para viver debaixo do sol? A realidade da morte te desencoraja? Você se sente como alguém que diligentemente tem corrido atrás do vento, mas se vê sempre de mãos vazias? Então olhe para cima, olhe para as coisas do alto, olhe para o Filho de Deus, olhe para Jesus Cristo, olhe para o matador da morte, porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele também ressuscitará os mortos e protegerá a sua vida, para que você viva com Ele e para Ele pelos séculos dos séculos. Esse é o propósito dele para cada um de nós. Eu te ressuscitarei no último dia. Assim, meus irmãos, porque a morte destrói tanto o sábio quanto o louco que vive debaixo dos céus. Olhe para as coisas do alto, onde Cristo, o matador da morte, habita. E nele você encontrará sentido e felicidade plenos para a sua vida. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos